Existe algum momento em que a gente tem que deixar de lado a filosofia, deixar de lado a reflexão para poder agir sobre a realidade e mudá-la? Ou poder tomar decisões de maneira mais rápida, sem precisar parar tanto para refletir sobre elas? Eu sempre recebo muitos comentários bons de vocês aqui, vários pontos para reflexão, vários pontos para debate, vários pontos para a gente trocar ideias. E esses dias atrás eu recebi um comentário aqui, é um comentário imenso, eu não vou ler porque ele é muito grande mesmo, de uma jovem chamada Novaína. E o comentário dela tem a ver com relação a certos temas que eu abordo aqui, que eu não apresento uma resposta, eu jogo para vocês responderem, eu jogo para vocês refletirem, e eu não apresento uma resposta conclusiva sobre aquilo, muitas vezes porque eu não tenho uma resposta conclusiva também. E o que ela diz nesse comentário é que ela estudou filosofia na escola, né, que ela teve professores de filosofia que jogavam essas questões para os alunos, e muitas vezes causavam reflexão, muitas vezes causavam dúvida, mas que deixavam as pessoas sem saber como agir na vida real, como proceder, né? Segundo ela, em minha escola, com diversos meses e anos de aula, meus professores de filosofia terminaram com muitos alunos que se tornaram desatentos e sempre em dúvida com a incerteza de tudo e a incapacidade de tomar decisões e ações com muitos fatos da vida. A argumentação em textos vestibular, por exemplo, não nos permitiam essa indecisão, e para aqueles que queriam ir para uma faculdade, terminaram nos colocando um dilema difícil, que no final tinha deixado mais dúvida do que respostas, mais incertezas do que verdades, mais estúpidos comentários do que sabedoria. Segundo ela, essa indecisão, essa incapacidade de fazer escolhas na vida com base na filosofia, com base em certos conhecimentos, parecia ser prejudicial, eu acho. E que ela pedia que eu me posicionasse, às vezes, em certos assuntos, porque isso daria uma orientação para as pessoas. Então, primeiro eu vou falar para você, Novaína, que esse processo, essa etapa da indecisão, acho que todos que estudam filosofia passam por isso. Pessoalmente penso isso. Há um momento em que você começa a ler os autores de filosofia, começa a pesquisar as posições filosóficas, os argumentos, as ideias, e você começa a ver coisas muito diferentes que fazem sentido. Então você vê Aristóteles falando uma coisa, Platão falando outra, você vê Descartes falando uma coisa, Kant outra, e essas diferentes posições, todas elas muito lógicas, que fazem muito sentido, nos deixam com aquela coisa, mas qual delas é a resposta? Quais desses argumentos estão corretos ou não? Então há algum momento no qual você já não tem respostas para certas questões essenciais, certas questões fundamentais. Então nesse momento você tem duas escolhas. Uma delas é você escolher um autor que você goste, com o qual você se identifica, e vestir a camisa. Então você se torna hegeliano, você se torna nietzschiano, você se torna platônico ou neoplatônico, você se torna cartesiano, kantiano ou o que for, né? Foucaultiano. Você escolhe um autor. Você seleciona um lá e esse autor vai lhe dar as respostas que você precisa, né? Ser existencialista, por exemplo. É o que muita gente faz. É o que muito estudante de filosofia faz, muito professor de filosofia faz. Então ele está na faculdade, ele encontra ali um autor com o qual ele se identifica e ele passa a vida inteira estudando aquele autor, investigando aquele autor, escrevendo sobre ele e ele se torna um adepto, ele se torna um discípulo daquele autor. E a outra posição, a outra escolha é o ceticismo. Então é aquele momento que você não tem respostas, você não sabe como responder aquela dúvida e você suspende seu juízo, temporariamente às vezes. Então você, olha, eu não sei, nesse momento eu não posso fornecer uma resposta para essa dúvida, então eu prefiro não opinar, eu prefiro não tecer nenhum comentário sobre isso. Vou guardar mais informações, vou guardar mais dados, vou investigar mais, vou refletir mais. Isso foi o que eu fiz em muitos assuntos. Em relação a muitos assuntos para os quais eu não tinha resposta, ou ainda não tenho resposta hoje, eu preferi o ceticismo. Preferi não aceitar nada, preferi questionar tudo, preferi o silêncio. Então, para alguns assuntos específicos, para algumas questões específicas, levou muito tempo para chegar a uma resposta. Leio livros de filosofia desde os 16 anos, entrei na faculdade aos 18, então são aí 22 anos lendo filosofia, estudando filosofia, e para muitas questões encontrei respostas provisórias, ou que talvez sejam definitivas, mas eu não sei ainda, e para outras questões eu não tenho respostas ainda. Então, por exemplo, a questão de Deus. A questão de Deus, para mim, é uma questão que já está encerrada. Então, eu tenho quase certeza que Deus não existe. Mas não tenho como provar isso. Nem acho que é minha missão provar isso. Quem tem que provar que ele existe é quem acredita nele, não quem não acredita. Outra questão para mim que está encerrada tem a ver com a estética, que era a minha área de pesquisa. Sobre o que faz uma obra de arte ser uma obra de arte. Há muita discussão sobre a questão se a obra de arte tem elementos intrínsecos a ela, né? Se há algum elemento característico que definiria o que é uma arte em qualquer cultura, em qualquer tempo. E a minha conclusão pessoal, que eu cheguei por conta própria, é que não havia. Depois encontrei referências teóricas de pesquisadores que defendiam essa mesma posição. Então,
Hoje, para mim, a obra de arte é uma convenção. Não existe algo essencial na obra de arte. Cada época, cada período, cada cultura tem sua própria obra de arte, que é definida por um grupo, que é definida por um momento, por uma decisão coletiva, e que pode ser questionada ou não, mas é algo convencional, não é algo natural da obra de arte. Outra questão para mim que está mais ou menos encerrada, embora eu esteja aberto para outras posições, é sobre a moralidade, sobre questões morais. Eu sou um relativista nessa questão, eu acho que cada cultura, cada tempo tem seus valores morais. Para certas culturas o canibalismo é aceito, para a maioria das outras culturas não é. Em tempos de guerra o assassinato é aceito, em tempos de paz não é. Então esses valores morais eles são fluidos e vão se alternando de acordo com períodos e com certos processos. Então para mim isso é uma questão encerrada também. Mas há outras questões para as quais eu não tenho resposta e não sei se um dia eu vou ter. Então quando eu falo de política, por exemplo, que é um processo que está ocorrendo nesse momento, que a gente está vendo se desenrolar, é muito difícil ter certeza se aquilo ali que a gente está acompanhando corresponde de fato ao que a gente acha que é ou não. Por isso que muitas vezes eu prefiro a indagação, eu prefiro a dúvida do que afirmar uma coisa categórica aqui e que seja falsa. E eu não sou o tipo que pensa que respostas falsas são melhores do que não ter respostas. Eu prefiro ter uma resposta que seja coerente, que seja mais próximo da verdade possível, ou não ter resposta nenhuma. E por outro lado também eu sei que vocês do outro lado ali, muitos de vocês também investigam certos assuntos, e também têm sua bagagem de conhecimento, então às vezes jogar a pergunta para vocês me traz um feedback, me traz reflexões que eu posso extrair também. Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com os comentários que vocês deixam aqui, e muitas vezes me leva também a refletir sobre minhas próprias convicções. Eu não sei qual é a sua idade, Novaína, não sei se você já fez vestibular, se você é na faculdade, não sei qual é a sua idade, mas eu sei que tem um período da nossa vida, principalmente na adolescência, no qual a gente precisa muito de respostas absolutas sobre as coisas. A gente precisa saber se existe vida após a morte, a gente precisa saber se existe amor, a gente precisa saber de um monte de perguntas essenciais e que nos afligem. Eu era assim também, eu também precisava de respostas absolutas. E aos poucos você vai se dando conta que essas respostas absolutas são falsas. Muitas delas não são absolutas, muitas delas não são nem respostas às vezes. Portanto, para responder esse comentário, de fato, quando for um assunto sobre o qual eu já tenho uma decisão tomada, que já foi resultado de muitos anos de estudo, reflexão, eu vou ver com a minha opinião aqui. Eu já fiz isso várias vezes. Quando tem assuntos envolvendo obra de arte, por exemplo, eu sempre venho com a minha opinião aqui, porque é um assunto que eu estudei muito, sobre o qual eu tenho uma bagagem grande e sólida para poder fazer aquela afirmação. Agora, quando se trata de outros assuntos, ainda mais quando são assuntos que são mediados, quando tem informações que vêm através de intermediários, como acontece com a política, que nos chega através da imprensa, então é muito mais difícil poder vir aqui e fazer uma afirmação definitiva sobre aquilo ali, porque realmente eu não poria minha mão no fogo por aquela informação. Quando se trata de política, eu prefiro ser muito mais cético, muito mais cauteloso. Espero ter respondido a sua dúvida, Novaína. Vocês podem se sentir à vontade para deixar comentários aqui, levantar suas dúvidas, levantar questões, que quem sabe eu possa ver no futuro aqui e fazer um vídeo sobre isso, respondendo a sua dúvida. Então um abraço para vocês, deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal, a gente se vê por aí. Tchau!